Olá, boa noite a todos. Hoje é dia 3 de março de 2022. É uma alegria estarmos reunidos aqui novamente para mais um encontro, para leitura e estudo do capítulo 2 da Gita, o Yoga do Conhecimento. Muito obrigado a todos pela presença. Rubens, por gentileza. Boa noite a todos. Agradeço, Vanildo. Agradeço a todos os colegas aqui presentes. Hoje a gente tem uma pessoa nova aqui com a gente. Para quem não conhece o Daniel, que está lá com a Cláudia hoje, do Ashram de Niterói, né? Então, na hora certa, ele vai fazer a intervenção dele também. Vamos fazer como a gente sempre faz, mas antes eu preciso fazer o contexto, que é aquela história lá do proêmio, né? Do proêmio da Grécia, da época de Sócrates e Platão. Quando a gente traz à memória exatamente o ponto que nós paramos no encontro anterior, para que a gente possa dar sequência. Então, ainda que a gente demore um pouquinho para entrar no segundo capítulo, pelo menos a gente entra assim direitinho, né? Então, o capítulo 2, muitas pessoas chamam, como o Vanildo de fato chamou, e é como o Feuerstein chama, né? O Yoga do Conhecimento. Eu prefiro chamar pelo nome em sânscrito, que é Sankhya Yoga. Né? Então, Sankhya Yoga, só essas duas palavras juntas, elas já vão me remeter para uma série de coisas que depois facilita a gente fazer a análise com, com a yoga, com a Gita Bhasha de Hansa Yogi, né? Que é a Gita do Shuddha Dharma. Então, Sankhya, que de fato significa conhecimento, né? Tem essa ideia também de teoria. Então, a Sankhya e Yoga quer dizer prática, de outro lado. Né? Então, é o capítulo aqui onde eu equilibro a teoria e a prática, a gente possa entender assim. Né? Ou como está dividida a Yoga Bhasha de Hansa Yoga, entre o Shuddha Sankhya e o Shuddha Yoga. Então, é por isso que eu gosto de dizer que esse capítulo 2 da Gita é uma espécie de grande síntese, o grande resumo da Bhagavad Gita. E nós já vimos também, eu gosto de dizer, né, que se no capítulo 1 Arjuna apresentou a sua queixa, né, nesse capítulo 2 o senhor Krishna ele oferece o diagnóstico e a prescrição do Shuddha Yoga, no capítulo 2. Né? Como nós já vimos essa ideia, né? Nós discutimos isso nos encontros anteriores. Capítulo 1, a queixa. O capítulo 2, esse diagnóstico. Qual é o diagnóstico? Falta de Shaladhar. Qual é a prescrição? A disciplina do Shuddha Yoga, né? Bhavana, Karma e Dhyana, como nós vamos ver. Que é assim que eu manifesto a Shaladhar do tipo sáttvico, que é a distinção que a gente vai fazer hoje, que é muito importante. Depois, os capítulos 3 a 18 é o tratamento. É como a Arjuna vai reagindo, né, a essa terapêutica. Ele começa a apresentar as dúvidas dele. Né? Então, vai sendo revelada aqui toda a ciência do mantra Om Namo Narayanaya, por exemplo, né? E, em especial, do Dhyana Mantra Hamsa. Tudo isso vai ser tratado numa linguagem assim sutil ao longo dos capítulos 3º até o capítulo 18. Agora, voltando aqui para um outro olhar sobre o texto, um olhar mais objetivo, a grande questão que nos ocupou nos últimos encontros foi em torno desse tema, ainda hoje tão atual, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, né? Que é Dharma Yuddha. Lembra que nós discutimos muito isso, né? Yuddha quer dizer batalha, né? E Dharma a gente não precisa dizer. Mas o que é que significa essa batalha dármica, essa batalha justa? Existe isso, né? Então,
Essa é uma questão que até hoje divide todos os filósofos, teólogos e especialistas das mais diversas religiões, e inclusive dentro do Shuddha Dharma, né? Então, eu vou dar um exemplo para mostrar como esse tema, nós já vimos, nós tivemos a oportunidade de ler todo o primeiro capítulo, a gente já está mais ciente. Então, eu vou já dar um exemplo assim mais, como é que se diz, né? Mais gráfico, se fosse usar o termo oriundo do inglês, né? Aquela imagem forte, talvez até um pouco exagerada, mas que serve aqui para mostrar essa questão, né? Vamos tomar como exemplo dois personagens, só para ter uma ideia. Vamos pensar aqui em Santo Agostinho e Hitler, esses dois personagens. No contexto da Bhagavad Gita, é como se nós disséssemos: eu perdoo Santo Agostinho, um pecador que se arrependeu, mas não posso, de certa maneira, perdoar e deixar de combater um Hitler, um pecador que insistiu em perpetrar o mal. Então, Krishna levanta essa questão. Teria sido correto, né, para nós, lá em 1930, né, termos oferecido a outra face para Hitler, como mandam os evangelistas? É essa a interpretação real na mensagem do cristianismo? Não sei responder porque não sou especialista, né? O que eu posso falar é pelo Shuddha Dharma e por aquilo que está exposto na Bhagavad Gita. E a Bhagavad Gita oferece uma resposta que nós não encontramos no cristianismo, né? Porque o Krishna convoca a Arjuna a não deixar que um líder tirânico como Hitler domine a Terra. Então, essa é o contraponto do primeiro capítulo. Agora, tem uma outra coisa muito importante, que às vezes também passa assim, as pessoas não se dão conta disso quando estudam a Gita, né? É que na Bhagavad Gita, Arjuna, lá o primeiro capítulo, né? Arjuna Vishada, né? Ou seja, a angústia de Arjuna. A angústia. É um bom termo que eu gosto de traduzir por angústia. Às vezes as pessoas usam outras palavras, mas cada uma escolha que a gente faz tem uma consequência muito grave. Porque Arjuna está angustiado, mas a gente percebe que ele não nutre nenhuma espécie de raiva ou de ódio. E é isso que faz toda a diferença. A diferença entre estar angustiado e estar com raiva é que na angústia o sentimento é de dor, de sofrimento. Enquanto na raiva o sentimento é de antagonismo. A angústia se expressa como uma dor extrema, seja do corpo ou da mente, né? Representa um desconforto excruciante. Agora, a raiva, ela representa um sentimento de desprazer, de hostilidade em relação a alguém, né? E geralmente ela vem associada com o desejo de prejudicar, como é o caso de Duryodhana, por exemplo, né? Então, a raiva e a angústia, entretanto, elas estão estreitamente relacionadas. Porque é fácil as agressões de alguém gerarem raiva em nós, né? É fácil isso. O que não é fácil é nós transmutarmos essa raiva, num primeiro momento, numa espécie de angústia. Olhando para as agressões, incluindo as que praticamos, e nos lamentando e nos apiedando por elas, né? Então, Arjuna está nesse estágio. Ele transmutou a raiva que o outro lado não transmutou.
E é por isso que ele é a ocasião e a oportunidade para que o Senhor Krishna revele a ele o Shuddha-dharma. Porque quando de um lado existe fome, do outro lado existe a planificação, né? É aquela ideia que a gente já também comentou de campo e força, né? Onde há necessidade, não há dúvida que a força se instala. Então você tem essa transferência de conhecimento, que é a revelação do Shuddha-dharma, aqui nesse plano, né? Que se dá diretamente na fala do Senhor Krishna para Arjuna, e isso é transmitido para nós por Sanjaya, e a outra pessoa que ouve isso é o rei cego no palácio. Tudo isso nós já vimos, né? Então, muito importante, mas eu vejo pouco assim isso discutido quando se trabalha com a Gita, né? É essa pergunta: qual a raiz da raiva, né? Como transformar essa raiva? Porque o momento da Gita é um momento que está um pouco depois disso. Porque Arjuna já não tem essa raiva. Ele tem a angústia, que é um estágio um pouco mais elevado, né? A raiva, ela se manifesta como Shalada tamásica e rajásica, né? E a angústia é aquele estágio que eu estou desalentado, estou sem Shaladá, mas que o que vai nascer em mim é a Shaladá sáttvica, que é essa que transforma todas as relações, né? Então, o que nós temos que fazer é aprender a transformar a energia de violência que caracteriza a raiva, né? Essa energia até mental, quando a gente deseja o mal, por exemplo, né? Então, quem é especialista em lidar com isso são os budistas, né? A meditação budista, ela nos ensina a reconhecer, a abraçar, a acalmar e transformar a raiva. Respirar com atenção plena, mindfulness, é isso, a primeira coisa, né? É o primeiro passo, como exemplificou o Senhor Buda. Então é como se fosse o primeiro degrau, né? Para a gente poder chegar na Bhagavad Gita. Primeiro é isso, essa disciplina que o Senhor Buda propõe às pessoas para eliminarem a raiva. Então, quando Krishna, aliás, desculpa, quando Arjuna pede para Krishna que coloque o seu carro entre os dois exércitos, esse é o estado em que ele se encontra. O estado de alguém que sente angústia, mas não raiva. O ensinamento da Gita é para quem já superou a raiva. Começa daí, já. Está indo para o Arjuna, né? É o Shuddha-dharma. O Shuddha-dharma é para quem já superou a raiva, né? Enquanto ainda não superamos a raiva, a gente pode se valer das técnicas do budismo, de mindfulness, por exemplo, ou da ética de oferecer outra face do cristianismo, que é para dar esse passo, para aprender a superar a raiva, né? Então, Krishna diz a Arjuna que ele é da classe dos discípulos de natureza dévica, ou seja, de quem já superou a raiva. Quando a raiva se manifesta em nós, o melhor... Então, vou falar disciplina para superar a raiva, já que a Gita pressupõe que nós já tenhamos vivido isso, né? O melhor é não fazer nada em relação à pessoa que nos causou a nossa própria raiva. Então, quando você é agredido, por exemplo, né? Enquanto a raiva estiver presente em você, você deve simplesmente meditar, praticar a meditação. Ou, como sugere o cristianismo, né? Oferecer a outra face. Mas não tentar suprimir a tua raiva, porque ela é legítima se ela nasceu em você. Você não pode simplesmente querer reprimir isso. Não é assim que a gente lida com ela. Você tem que reconhecer que ela é real.
Você tem que abraçar. Não adianta fingir que ela não existe. Então, o importante nas relações do Sangha, nas relações dos ashramas, na relação do Shuddha-dharma, é esse que a gente. Porque, obviamente, teoricamente, todos nós deveríamos ter vencido a raiva, mas a realidade não é essa. Né? Então, a primeira coisa, de fato, para que desse aprendizado, seria, uma vez que a gente tem esse sentimento de raiva, nós temos o direito, inclusive, de falar sobre isso. Mas tudo depende do modo de falar. O modo é a linguagem amorosa. Essa experiência que eu estou dizendo aqui, né, claro que eu estou assim, elaborando um pouco, mas na prática e na realidade, eu testemunhei a eficácia dela, muito maior do que aquela que eu vejo, inclusive no budismo, né? Num experimento realizado na Fazenda Mãe Natureza, né? Dentro do projeto Reviver, onde os raivosos internos podiam lidar com a sua raiva, inclusive na relação com os outros, que era objeto da sua raiva, em reuniões em grupo, mas quando eles eram capazes de fazer isso com linguagem amorosa. Né? Então, só para lembrar que isso faz parte, vamos dizer assim, do pré-Shuddha-dharma, da parte da instituição externa do Shuddha-dharma, quando a gente está se preparando para superar a nossa raiva. Né? Então, os budistas também. Eles vão dizer que nós não temos o direito de esconder essa nossa raiva, do mesmo modo que lá na fazenda não tinha esse direito. Né? Os budistas vão dizer, ninguém deve esconder a raiva por mais de 24 horas. Se não conseguimos fazê-lo em linguagem calma nesse período, que às vezes é difícil, você vai na frente do outro, você acha que vai se controlar e perde o controle. Né? Então, o que os budistas sugerem como disciplina? Aquele mestre Thich Nhat Hanh, não sei se é assim que pronuncia, aquele budista vietnamita que morreu há pouco tempo. Ele tem vários vídeos sobre isso. Um muito interessante, ele diz o seguinte: se você não sabe lidar com a sua raiva, você escreve isso num pedaço de papel. Você começa esse pedaço de papel por dizer que você está sofrendo, que você está com raiva, e você quer que a pessoa que gerou essa raiva em você saiba disso. Aí, em seguida, você diz que você está fazendo o seu melhor, que você segue a tua disciplina espiritual, que você faz todas as tuas coisas, você quer mostrar que você está se esforçando. Né? Então, você diz que está fazendo o seu melhor, seguindo os ensinamentos sagrados, exatamente para conhecer as raízes da raiva e poder transmutá-la. De um lado, a raiz da raiva pode ser a nossa percepção equivocada do que o outro quis dizer, como pode ser também a falta de habilidade do outro em se relacionar com a gente. Está aí a raiz da raiva. Né? Então, a raiva ela surge da falta de compreensão e compaixão. Foi o que eu falei acima, numa outra linguagem. Né? Por isso, nós temos que mostrar ao outro que nós somos praticantes e mais nada. A melhor resposta que a gente dá é viver a nossa disciplina. Então, nós não reagimos com raiva, como faz a maioria. Né? Então, esse exemplo quebra as barreiras e funciona como um delicado convite para que a outra pessoa faça o mesmo e reflita sobre o que ela pode ter feito para causar em nós aquele sofrimento que deu origem à raiva. Esse é o segundo ponto. E o terceiro, vai dizer lá o Thich Nhat Hanh, né? O terceiro, a gente pede à pessoa que nos ajude. Isso por quê? É o orgulho que sempre acompanha a raiva. Então, quando eu peço a ajuda da pessoa, eu me afasto do orgulho. Então, a manifestação de raiva quer dizer, implicitamente,
que nós não precisamos do outro e que nós podemos viver sem ninguém e absolutamente sós. Em geral, é assim que funciona, né? Então, ao escrever que nós estamos vivendo a nossa disciplina, que estamos abertos a receber ajuda, nós estamos convidando o outro a refletir conosco. E só isso já faz a raiva diminuir, aproximando-nos do caminho da compreensão e da compaixão, que é exatamente o tema desse segundo capítulo, né? A energia da raiva, ela é tremenda. E é essa energia que controla o mundo tal qual nós estamos vivendo hoje. Os grandes líderes são líderes raivosos, são líderes tamásicos e rajásicos. São eles que controlam ainda, hoje, o nosso mundo. Né? Controlam as guerras, controlam os governos, controlam a política. Porque essa energia é muito forte. É a Shraddha rajásica, é a Shraddha tamásica. Né? Por exemplo, um terrorista. Ninguém vai dizer que um terrorista não é uma pessoa de muito poder, de muita energia, mas é dessa energia tamásica, dessa energia rajásica. E aqui a Gita vai ensinar, e é por isso que o Senhor Krishna fala com a Arjuna, fala, você não é rajásico, você não é tamásico, você está pronto para o Shuddha Dharma. Então eu vou falar para você sobre a Shraddha sáttvica. Porque o nível rajásico e tamásico ainda está no nível da fé cega e das brigas de religiões. A Shraddha tamásica te emancipa desse nível. Né? Bom, a Shraddha tamásica e rajásica são ligadas com a raiva e o ódio. E a raiva e o ódio não podem remover a raiva e o ódio. A raiva e o ódio só promovem mais raiva e mais ódio. Violência só gera mais violência. Quem tem uma frase sábia sobre isso é Gandhi. Olho por olho e o mundo todo terminará cego. Então, estou entrando no assunto do segundo capítulo. Depois nós vamos ler em sânscrito, depois a gente vai fazer análise verso por verso. Não importa se hoje, no próximo encontro. A gente vai fazendo aos poucos. Né? Então, o Arjuna percebe isso. Mas ele não percebe ainda que somente o fogo da sáttvica Shraddha pode eliminar a raiva e o ódio, pacificando a nós e ao outro. O segundo capítulo mostra esse caminho. Ele relaciona o desejo, Kama, o desejo de poder de Duryodhana, né, com a sua raiva, Krodha, por exemplo, nos versos 56, 62, 56, 62 e 63, acho, agora eu não lembro. Que tem os equivalentes do Shuddha Dharma, né? São os versos. Peraí, na Gita do Shuddha Dharma, capítulo 5, 19, 5, 5 e 5, 6. Então, só para ler aqui um verso rápido, antes de ler o texto como um todo, eu vou só ler esses que relacionam com essa minha primeira introdução. Né? Aquele, 56, do capítulo 2, né? Aquele cuja mente não está agitada pelo infortúnio, cujo desejo de prazeres desapareceu, cuja paixão, medo e raiva se foram, e cuja meditação é constante, é dito ser um sábio. Ou seja, o Krishna está vendo em Arjuna esse discípulo capaz de renunciar a todos os desejos mentais,
livrando-se de todo sentimento de inimizade, inveja, medo e raiva. E é por isso que ele lhe ensina essa disciplina que lhe possibilita, como na metáfora da tartaruga, que recolhe os seus membros para baixo do casco, lhe ensina a retirar os seus sentidos dos objetos dos sentidos para residir no Atman, como um stita pragna. É a frase que vai ser utilizada na Bhagavad Gita, né? Aquele que habita, que se firma no conhecimento intuitivo, na sabedoria que surge do sentimento de bhavana, e por aí vai, né? Ou seja, aquele que está firmemente estabelecido na sabedoria que emana do Atman. Os versos 62 e 63, deixa eu ver aqui. O homem que se debruça sobre os objetos dos sentidos se apega a eles. Do apego nasce o desejo. Do desejo nasce a raiva. Da raiva, a ira. Da ira, a perda do discernimento ático. Daí a perda da memória, que destrói a faculdade discriminativa, levando o homem à perdição. Está aí, né? Ou seja, descreveu o estado de Duryodhana por oposição ao estado de Arjuna. Então, esse é assim a minha introdução ao capítulo 2, né? Ou seja, lembrando de novo, capítulo 2, Krishna faz o diagnóstico. A falta de Shraddha em Arjuna, está deprimido. E ele prescreve como se obter a Shraddha sáttvica, a disciplina do Shuddha Yoga, Bhavana, Karma e Dhyana. O que quer dizer isso? O que quer dizer a Shraddha sáttvica? Vamos destrinchar um pouco isso. Quando o meu amor se dirige para fora, para todo o ambiente, para todas as minhas relações externas, eu estou exercitando o Bhavana. Eu estou compreendendo a unidade na a multiplicidade, a unidade e a multiplicidade, esse jogo, quando o meu amor está para fora. Quando esse amor se volta para dentro, eu estou em meditação. E quando o meu Kurukshetra, que é o campo externo, e o meu Dharmakshetra, que é o campo interno, quando eles atuam em sincronicidade, quando eu estou em meditação na ação, né, aí é karma, também nesse sentido superior, que é o ato completo, né? Então é como se Bhavana, de alguma maneira aqui, eu estou relacionando com aquilo que eu exercito no campo de batalha, em Kurukshetra, campo objetivo, externo, que é onde tem o conhecimento da unidade na diversidade, né? Conhecimento da natureza externa, que é da Prakriti, né? E Dhyana eu experimento no campo subjetivo, interno, no campo do Dharma, né? Onde eu estou lidando com a vontade, motivação, e essa ideia de que a consciência individual está voltada para dentro de si mesmo, por meio do sentimento de Buddhi, né? E em karma, que eu estou dizendo que é a realização, karma entendido aqui como aquilo que vai acontecer lá no Shuddha Yoga, não no Shuddha Sankhya ainda, né? A realização do ato completo, de síntese, né? De síntese. Por quê? Porque é só na ação que eu realizo esse ato completo que me possibilita a transcendência, ou seja, isso se dá na experiência do mundo, vivida simultaneamente dentro e fora de nós. Então, nesse nível, a consciência universal, operando sobre si mesma, né, possibilita aquele ato completo que os artigos do Shuddha Dharma estão cansados de falar sobre isso. Eu vou de Jnana, Bhakti e Karma, depois eu venho Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, e finalmente você tem um ato completo, que é sextuplo, né? Em Shuddha Yoga. Essa foi a minha introdução. Eu sei que eu me estendi, mas eu preciso que a gente continue no fluxo do primeiro capítulo, porque tem um tema sendo desenvolvido. E agora, para iniciar o estudo do segundo capítulo, né? Agora vamos entrar na disciplina
do estudo do segundo capítulo. Então, quem tiver o Forenstein pode acompanhar pelo Forenstein, e quem quiser pode acompanhar pela tela. Eu vou deixar aqui tocando, né, o segundo capítulo, para a gente ir de novo se familiarizando com a terminologia técnica do Shuddha Dharma, do sânscrito, onde o Shuddha Dharma é revelado, e se familiarizando com a pronúncia das palavras e com a própria musicalidade do texto. Então, eu vou colocar o capítulo 2º em sânscrito. Só vou pedir que alguém me avise se por acaso não estiver ouvindo bem, ou se estiver sem som, porque às vezes dá problema aqui, né? अथ द्वितीयोऽध्यायः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ Nas famílias indianas que recebem como missão teológica preservar a Bhagavad Gita, tem algumas crianças que sabem decor a Gita inteira, né? E é claro que isso é uma tradição que a gente aprende sobre o texto assim. Você vai entrando, vai mergulhando na filosofia, no sânscrito, na filologia. Assim, você começa ouvindo. Depois você vai se familiarizando com as palavras e discutindo o seu significado. Claro que a gente não tem a menor condição de fazer isso, mas a gente pode captar essa metodologia e adaptar às nossas necessidades, levando em conta todas as ferramentas que nós temos disponíveis. Ou quando alguém for ler um capítulo, já começar a ir identificando as palavrinhas. Agora, lembrando que a palavra nunca, como a gente vê, por exemplo, você não vai encontrar a palavra Dharma na Gita, né? Porque, como eu disse, a função sintática é dada pela modificação da palavra. O Kurukshetre é Kurukshetra. O que quer dizer Kurukshetre? É o locativo, então é no campo de batalha. Esse é. Então a gente tem que estar atento para isso, para as palavras Atma, Buddha. Eu gostaria, seguindo o nosso modelo, ainda que seja longo, de ler todo o capítulo, segundo, para ter uma ideia do todo. E depois, quem sabe, no outro encontro, quando chegar a hora, a gente discutindo verso a verso. Mas também sei que até aqui foi puxado, e de novo eu pergunto, antes que eu fizesse a leitura do segundo capítulo e abrisse um pouco, alguém gostaria de falar alguma coisa? Pergunta Pois não. sobre a sua exposição inicial. O senhor acha que é possível manifestar a raiva amorosamente, delicadamente, gentilmente, sem gritar? Então, isso é para a semana que vem. Hoje a gente está lendo, né? Mas se você disser que não, toda a tradição budista vai cair em cima de você, porque é só o que eles fazem. Essa é a especialidade deles. E qualquer um que vive em grupo, na verdade, né? Sempre existem os atritos. Imagine, sei lá, pode ser até um mosteiro católico, as freiras. Sempre que você está em grupo, existem tensões veladas, escondidas, né? Jogo de interesse, o ego. Todas as coisas do ego sempre você tem lá aquela aparência de santidade,
Mas quem nasceu nesse planeta, quem nasceu nesse planeta só tem aparência de santidade, né? É por isso que nós não desenvolvemos ainda a telepatia. Então, porque a gente não precisaria de palavras, mas que se um vê o que o outro está pensando, não era a guerra mundial, era o fim do planeta. Então é bom que seja tudo fechado para que a gente não se trucide uns aos outros, no estágio em que nós nos encontramos. Mas faz parte dessa disciplina a gente ir aprendendo honestamente a transmutar, a transcender. Então, quando eu desenvolvo a linguagem amorosa, é claro que é ela que começa a amainar a raiva. Segundo aqueles 3 passos do mestre budista Kinyaha, já é isso. Quando você vai dizer para a pessoa, você reconhece, você ficou com raiva dela, você se dispõe a falar com ela, você diz que é um praticante que está se esforçando, e você pede, inclusive, a ajuda dela. E aí você fala. Só nesse processo, tua raiva já. Né? Agora, se você faz uma coisa que é o que todo mundo faz, que é muito perigoso, se você castela, ou engessa, ou congela, se você guarda esse negócio, né? Você está represando um rio que vai te envenenar e envenenar todos no teu entorno. E aquela energia vai definir. Aliás, Tolstói escreve sobre isso. Ele vai dizer, né? Todas as famílias felizes o são de um único modo. Agora, as infelizes são cada um do seu modo. Porque todas elas expressam essa falta de amor no coração de um jeito diferente. E o jeito de expressar o amor é aquele que todo mundo logo identifica. Né? Ele tem alguns textos, mas não vou lembrar agora quais são. Mas então é claro que eu, porque já experimentei um pouquinho disso, muito pouco, então eu posso falar que eu acredito. E porque vi o testemunho de os meus sêniors, os meus nesse mesmo caminho. Então, sim, né? E, mas é normal para a gente sentir raiva, é normal. Agora, reconhece a tua raiva. Não só raiva, hein? Tanta coisa ruim que a gente sente num dia, se você prestar atenção no teu dia. Eu mesmo, quando faço análise do meu dia, às vezes eu me envergonho do dia que eu vivi. Mas eu sei que eu estou trabalhando. Eu não posso também ficar me punindo demais. Eu estou trabalhando, estou me esforçando. Né? Então eu acredito nisso, sim. Agora, está mal falado, né? Não sou eu que acredito, é o Krishna que vai ensinar para o Arjuna, que já está preparado e que não tem raiva, né? Como é que você consegue ir para uma batalha com esse espírito? Não sei se ele vai responder completamente, porque não é exatamente o tema aqui. Esse tema é mais uma coisa que vem antes, né? Para quem precisa desse tratamento ainda, como o senhor Buda oferecia. Mas eu sei que o budismo é definido por isso. A primeira coisa que você tem que aprender a lidar, né? Porque está associada com o desejo, né? Quando o teu desejo não é satisfeito, a tua vontade, o teu interesse não é atendido, aquele que te dificultou o teu caminho, ou uma outra razão qualquer, você gera raiva. Né? Você fica com raiva da pessoa. Né? Você vê ele como teu inimigo. Né? Você não percebe que, na verdade, está tudo dentro de você. Esse que é a grande para a gente superar na raiva, quando você vai falando. Né? Lá na fazenda, né? Lembrando, para superar esse processo, né? Eles tinham como hábito, nessas horas, inclusive, de manifestação, se quando a raiva podia surgir, você dizia, irmão, você é luz. Irmão, teu coração é luminoso.
Então é um jeito. Então, namastê, né? Deus em mim, saúde a Deus em você. Eram formas de você mostrar que qualquer um de nós pode despertar no outro o melhor ou o pior. Então, quando eu vou para a linguagem amorosa, eu tendo a fazer com que o outro manifeste o seu lado melhor. Agora, se eu começar a prestar atenção e focar no que o outro tem de pior, olha lá como ele faz sempre isso, não falei? Olha lá como ele é. Ó, porque fulano, os fofoqueiros, né? Quando você começa a envenenar a tua fala, os teus próximos, contra uma outra pessoa, né? É claro que você não vai controlar a tua raiva e não vai ter coragem, inclusive, de revelar a tua raiva de uma maneira amorosa na frente da pessoa. Então, isso é um trabalho, mas eu acredito nisso. Eu achei pertinente a questão, porque tem a ver com a instituição como um todo, porque essas questões surgem exatamente para a gente aprender. Aliás, eu estou falando muito aqui, de repente vai ser de hora até de quebrar o protocolo, porque caminhou por aí, e a gente fazer a leitura do segundo capítulo no próximo encontro, que a gente iniciou a discussão, e tem aqui um grande especialista, que não sou eu para falar disso. Na verdade, é a grande autoridade que eu posso estar enganado, hein? Mas acho que é o senhor Luiz Fanan, que é terapeuta, né? Então, não sei se... E tem outros olhares depois, né? Tem o senhor Eurípides, que fala pelo Shuddha Dharma também bem, o Vanildo, talvez o Daniel, a Cláudia, lá de Niterói. Mas eu sei que o Fanan tem muito caro essas questões dos relacionamentos. E isso aí é o ponto-chave do Shuddha Dharma. Pouca gente percebe. Então, Rubens, já que você atiçou, né? Então, você falando aí, eu observando nas minhas práticas, nas terapias, né? A gente utiliza muito isso que você falou que acontece na fazenda. Porque eu fico com raiva da pessoa, eu tenho ódio da pessoa, eu quero esganar a pessoa. Então, eu preciso desmanchar esse foco. Não é com a pessoa, é com a atitude da pessoa. A pessoa é um ser, ele é um ser que está em desenvolvimento. Eu preciso ter essa aceitação que é uma pessoa que tem uma visão, que tem toda uma história, que tem todo um componente, um sistema de compreensão do mundo, né? Mas aquilo que me afeta é a atitude da pessoa. Então, fica mais fácil para eu aceitar aquilo que está me perturbando, quando eu percebo que é a atitude da pessoa, e que essa atitude ela pode ser modificada, ela pode ser, com o tempo, na minha compreensão, e aí também isso muda a minha atitude em relação àquilo que não é a pessoa que quer me destruir, mas é uma atitude que provém da ignorância, da própria maldade, ou sei lá o quê, que isso eu consigo mexer nisso. E outra coisa que me ajuda muito a trazer isso para a prática é a questão do orgulho, né? Porque muitas vezes é o orgulho, igual você falou na introdução aí, é o que fere. E tem uma frase que é atribuída ao Gandhi, que ele diz o seguinte: ninguém humilha o humilde. Eu só humilho o orgulhoso. O humilde não tem jeito de humilhar. E o que é o humilde? Humilde não é o humilde, é aquele que sabe o lugar dele. Ele ocupa o lugar dele no universo, na comunidade, numa relação, assim por diante. Aquele que ocupa o lugar dele com propriedade, com amor, com propriedade, com sabedoria, não tem jeito de se humilhar. Ele aquilo não vai atingir, né? Por mais que aquilo seja, você vai compreender que aquela pessoa está naquela situação e aquela situação provoca atitudes. Então, eu consigo ter uma compreensão das reações que me atingem
sem que me ofenda. Aquilo chega para mim de uma maneira que eu consigo trabalhar aquilo e devolvo, eu vou devolver com os limites que eu achar que deve, tudo, não vou... Essa dificuldade de oferecer a outra face, ela é real. De repente eu tenho que me posicionar, eu tenho que estabelecer limites. Eu tenho que enfrentar a batalha. Mas é o que você também colocou. Não vou fazer isso com ódio, com uma dose exagerada de retribuição daquilo. Eu vou simplesmente estabelecer. Aqui não, aqui eu vou trabalhar desse jeito. Essa atitude eu não concordo, eu não aceito, e não tenho que entrar num combate violento. Então, para mim, é essa pequena coisa que me faz essa compreensão desse mecanismo, e na prática isso tem funcionado. Eu agradeço. Hoje eu estou fazendo às vezes do Vanildo, sem pedir a permissão dele, eu acabei mediando. Eu espero que ele entenda. Eu agradeço a sua fala, Fernando. Eu assino embaixo. E para fazer um pouco para complementar o seu olhar, me veio direto na cabeça. Tem uma outra pessoa aqui que trabalha com uma outra metodologia, mas que é todo... Se eu fosse defini-lo, eu definiria que ele é o equilíbrio da razão e do coração, mas, no fundo, ele é todo o coração. Né? Porque equilíbrio de razão e coração quer dizer que a pessoa é todo o coração, que é quando a razão está iluminada pelo coração. Então, talvez o Fernando Fratani pudesse também ajudar a responder o Marcelo. Tem uma frase que eu gosto muito da espiritualidade. Está dando para me ouvir? Tá. Que todos os livros de reforma íntima se resumem numa frase, sabe? Ou seja, para a gente poder ascensionar, a gente precisa ver, ouvir e falar com misericórdia. Então, se a gente não vê aquele ofensor, aquela pessoa que vai, de alguma forma, nos agredir com misericórdia, se eu não ver, eu não consigo falar. E muito menos ouvir aquilo com misericórdia. As coisas são juntas, né? E é interessante que eu tenho um adesivozinho aqui, preso aqui na estante aqui de Pedro Baldi. Essa frase, essa colocação dele, ele diz assim, olha, ao receber a ofensa, em vez de nos dirigirmos ao ofensor, deveríamos falar com a nossa consciência, para saber onde está a causa da ofensa, já que ela se encontra sempre dentro de nós, no passado ou no presente. Né? Então, eu acho que nós temos que entender que quem é o meu pai hoje? Meu pai hoje, ele respinga o pai que eu fui no passado. Quem é o meu filho hoje? Meu filho hoje, ele respinga o filho que eu fui no passado. Nós estamos falando de uma lei, causa e efeito. O meu vizinho, nem todo mundo tem um vizinho complicado. Né? Mas quando eu tenho esse vizinho complicado, eu também tenho que entender. Ou seja, essa colocação de Pedro Baldi, eu recebi uma ofensa. Agora, o vizinho que eu fui no passado, ele hoje está do meu lado. Exatamente do meu lado. E aí a gente começa a entender que ninguém consegue fazer mal a ninguém. Ninguém consegue agredir o outro. Porque, na verdade, existe uma ressonância. Aquela pessoa que está me agredindo, ela não está me agredindo porque ela quer. O nosso inimigo não é o nosso próximo. O nosso inimigo é sempre a ignorância da lei. É isso que nós temos que combater. Enquanto a gente fica achando que aquela pessoa que eu tenho que combater aquele mal, não é que o Pedro Baldi diz, não adianta. Eu estou brigando com a pessoa errada. Né? Pedro Baldi também fala assim, de um inimigo que nos faz sofrer, só pode fazer um amigo que nos faz subir. Aprender sofrendo que não se é capaz de aprender raciocinando. Né? Então, quando se sofre por um
duro destino, culpar o outro acreditando que pode se livrar da dívida, só agrava o erro. Então a gente vai observando cada vez mais que aquela pessoa que me... Existem pessoas, eu percebo muito isso, mas Fernando, é difícil, aquela pessoa está sempre ali me agredindo, está sempre ali me incomodando, né? Eu falei, não, mas ela não te agride porque ela quer. Olha a colocação de Pedro Baldi. A lei usa da ignorância dela para você poder se reconciliar com o seu passado. Então, observa uma pessoa que no passado foi muito preconceituosa. Olha que coisa interessante. A gente observa hoje na sociedade falar assim, essa pessoa foi vítima. Ela foi vítima de preconceito. Mas ninguém é vítima. Ninguém pode ser vítima de preconceito. Ninguém é vítima nessa encarnação. Se alguém falar que foi vítima, a lei errou. Né? E aquela pessoa que agrediu ela, ou seja, em outras encarnações, eu medi as pessoas pela cor. Aí o que está no Evangelho? Na medida que você medir, você vai ser medido. Está lá no Evangelho. Né? Então, como é que eu medi o outro? Eu media pela cor. Aí, nessa vida, eu vou entregar uma pizza e o cara me chama, né, de macaco. Aí, o que eu faço? Eu vou processar ele. Né? Eu vou processar ele. Eu tenho que processar esse cara. Quer dizer, na outra encarnação, né, eu cansei de, não só uma, como várias, exercer o preconceito em relação ao outro. Agora, quando a lei de Deus reage, eu pulo, eu grito, eu disse que foi injustiça. Então, na verdade, aí entra o que o Rubens falou, né? Na verdade, eu não quero fazer justiça, eu quero me vingar. É diferente. Acho que é aí que as pessoas têm que tomar cuidado. Eu acho que o Marcelo colocou bem aí, né? Uma coisa, eu acho assim, uma coisa é a justiça divina, outra coisa é a vingança. As pessoas não querem justiça, elas querem se vingar. E outra coisa importante, né? Perdoar não é esquecer, né? Esquecer é amnésia. Não é? Perdoar é quando eu vou falar daquela história, quando encontro aquela pessoa de novo, aí sim, eu vejo que aquilo não me traz nenhum mal-estar, nenhuma lembrança desagradável. Aí eu perdoei. Né? Essa que eu, um pouco a contribuição aí. Agradeço, Fernando. Vanildo, com a tua permissão, eu continuo mediando. Agora, antes de passar a palavra de volta para o Marcelo, se você me permite, Marcelo, eu queria ouvir o que o pessoal do teu Ashram tem a dizer. Ou o Daniel ou a Cláudia. De preferência, o Daniel está vindo pela primeira vez. Aí você fala em seguida. Boa noite, namastê a todos. Rubens, Cássia, grande Marcelo. Tá sumido, hein, Marcelo? Você aparece por aí de novo, hein? Pra Tânia e os outros que eu não conheço muito bem. Vanildo, né? Conversei com ele. Satisfação estar aqui com vocês. Eu acho muito importante, né? Fiquei feliz de ter participado do estudo hoje, porque eu acredito que esse modelo, né, de conversa, né, esse modelo de reflexão, ele é justamente o que faz com que a gente aprenda e cresça, né, e se desenvolva cada vez mais. Eu me lembro uma vez que a gente estava lá na fazenda, e aí uma pessoa estava numa reunião com o Francisco, né, evidentemente, e aí uma pessoa virou para ele, assim, levantou a mão e fez uma pergunta, assim, super complexa, assim, de um nível de sofisticação que parecia até que era para poder enrolar ele, vamos dizer assim, né? Para poder testar, né? A habilidade dele de responder, o conhecimento que ele tinha. Aí ele virou assim, olhou, aí respondeu assim de uma maneira super simples, em 2, 3 palavras. Daqui a pouco ele virou e pensou e falou o seguinte: quer saber de uma coisa? A gente precisa tomar cuidado, né, com o que a gente pergunta, né, com o que a gente está aqui refletindo nesse grupo. Ele falou, não vem fazer essas perguntas complicadas, não. Quer saber o que eu quero?
refletir com vocês aqui, eu quero que vocês me perguntem assim, ó, Francisco, por que eu sinto raiva? É esse tipo de pergunta que a gente tem que refletir, a gente tem que, né, discutir. Por que eu sinto raiva? Por que esses sentimentos negativos brotam? De onde vem isso? Né? Então, quando a gente pega uma doutrina tão profunda, né, uma doutrina tão completa, como o Bhagavad Gita, né, como a própria história como um todo, né, como foi contextualizado no início, eu acho que essa introdução que o Rubens fez foi muito relevante, né, muito importante, porque dá, de fato, um panorama assim, interessante sobre isso tudo, né, e fomenta, né, pelo menos em mim ali, enquanto a gente ia conversando, foi gerando uma série de reflexões que nos fazem questionar justamente isso, né? Eu acho que é de fato o propósito, né, de todo estudo, né? É fazer com que a gente se alimente desse conhecimento superior, né? Dessa filosofia superior, mas sem se esquecer de que a gente tem que traduzir isso, né, para uma forma acessível, né, uma forma simples, né, e prática para que a gente consiga de fato estar testando isso, tá, né, se aprofundando com as experiências do dia a dia, né. Então acho que quando o Francisco chama a atenção, né, dessa pessoa que faz essa pergunta complicada, cheio de coisa, e lembra, fala, não, peraí, tá bom, isso daí também é importante, mas vamos refletir primeiro por que a gente tem raiva, né? Então, acho que esse tema, da forma como foi trazido, ele fomenta esse tipo de reflexão que eu acho que é fundamental, né? Porque, como foi dito, se nós estamos nesse planeta aqui, porque a gente ainda tem muita coisa pendente, né? A gente está trabalhando muita coisa. E esse tipo de sentimento, acho que é inevitável, né? Todos nós sentimos, né? Nos nossos relacionamentos com familiares, com amigos, com parentes, no trabalho, em todo lugar. Então, eu, assim, fico feliz, né? De participar, né? Desse estudo, porque eu acho que é isso, né? À medida que a gente vai, cada um trazendo suas experiências, suas reflexões, isso vai agregando, né? A pergunta que o Marcelo fez ali no início, eu achei interessante, né? A resposta. Eu acabei tendo que atender um telefonema ali, não vi o que os outros falaram antes de mim, mas eu acho que é isso, assim. É uma pena que eu não posso participar, porque esse horário, participar sempre, né? Porque esse horário eu tenho um compromisso justamente, quinta-feira, de 8 às 9. Mas hoje, por conta do carnaval feriado, eu consegui estar aqui presente. E é isso, assim, eu acho que... Não sei se a Cláudia quer fazer algum comentário a mais. Muito bem expressado. Mas eu acho que eu agradeço aí a reflexão, né? Agradeço a participação de todos. Muito importante. É isso. Agradeço, Daniel. Vanildo, pedindo desculpa e permissão outra vez. Vou passar a palavra para o Marcelo, para a Cássia, e aí você assume. São os dois que levantaram a mão. Não, é só Quando acabar a reunião, ele assume, né? É só uma observação rápida, professor Tussi. Quando eu formulei a pergunta, eu intuitivamente tinha essa pretensão de circulá-la. O senhor acabou fazendo, né? Mas como era tema da sua exposição, então foi diretamente a sua, mas ela tinha essa pretensão inicial de ser circulatória, como está sendo. Então, intuitivamente, eu gostaria que ela fosse circulatória e que eu achava também intuitivamente que a professora Cássia respondesse, como ela vai fazer agora. Por isso que foi bastante coincidência. Posso falar? Eu não posso responder, Marcelo, mas eu posso dar um exemplo da minha vida, da experiência da minha vida. Porque, como a gente está falando aqui,
cada um, o Daniel falou, todo mundo traz as suas experiências, né? O Fanan falou das experiências dele, cada um de nós acaba enriquecendo um pouco o tema que está sendo debatido, estudado, porque sempre que eu vejo a Gita, na hora que a gente está estudando, eu estou pensando em alguma coisa que eu já vivi ou que eu vivo no meu dia a dia. Quando você falou da raiva, eu me lembrei de alguns colegas meus, professores, que se dizem professores, que têm raiva dos estudantes, por exemplo, que eles consideram menos preparados. Né? E eles têm raiva mesmo, eles colocam isso de uma forma bastante rude, né? Quando encontram um aluno que às vezes vem sem informação e não pensa. Como a gente vive num país que é tão desigual. E hoje a gente até estava discutindo, né? A gente estava preparando uma aula em grupo, falando de como trabalhar em salas heterogêneas. E eu tinha uma ex-aluna que hoje é professora, né? E ela contou a experiência que quando ela foi minha aluna na pós-graduação, na UFRJ, ela falou, professora Cássia, quando eu entrei na sala, eu fiquei com uma raiva porque a senhora desconstruiu tudo que a gente tinha combinado de uma forma amorosamente firme. Eu achei interessante ela usar essa expressão, porque sempre que eu recebo uma turma da pós-graduação, vem pessoas da UFRJ e pessoas de fora da instituição, porque vem alunos de outras instituições. Em geral, eles formam aqueles grupinhos, as pessoas já vêm preparadas para trabalhar com um determinado grupo. E aí você não consegue. Se isso acontece, você, primeiro, deixa de ter integração na sala de aula entre todos, você deixa de aproveitar o que de melhor cada um pode fornecer, porque eles já vêm com as turmas que eles já se conhecem há anos. Aí ela disse que eu desmanchei os grupos, e eu formei os grupos, tem metade de pessoas da UFRJ, metade de outras instituições. E que no segundo trabalho eu mudei os grupos novamente, porque o meu interesse era que no final da disciplina todos se conhecessem, todos tinham as experiências para passar de uma forma diferente, mas de uma forma que pudesse enriquecer a disciplina. Então, acho que a gente procura na vida, né, como alguns já falaram aqui, eu acho que a gente tem que tirar aquilo de melhor de cada um de nós, porque eu sou professora de química, eu tenho um aluno que pode ser considerado um mau aluno, mas quando ele vai para um laboratório, uma aula prática, ele se mostra, assim, uma pessoa extremamente habilidosa. E tem outros que são bons na teoria. Então, é isso que eu acho interessante, a gente conseguir despertar em cada um aquilo que eles têm de melhor. Né? Então, eu sempre lembro também, né, para a gente falou de ofensa, né, não ofenda nem se ofenda, ame e compreenda, que a gente, acho que é difícil isso, não é fácil, porque às vezes a gente se ofende com o que o outro fala para a gente, e às vezes a gente despertou no outro, o que a gente despertou no outro está dentro da gente. Então, isso também é complicado. Então, é por isso que eu gosto da Gita, porque sempre encontro alguma coisa para relacionar com a vida que a gente vive, a nossa vida, né, as experiências que a gente tem no dia a dia. Eu acho que, por exemplo, hoje, acho que se fosse ler o segundo capítulo todo, ia ficar muito longo, porque já falou tanta coisa, e é importante a gente fazer um pouquinho essa reflexão em conjunto, porque todos têm alguma coisa a acrescentar naquilo que foi falado. Eu achei importante a gente ter feito essa reflexão e enriquece bastante com as experiências de cada um. Mas, assim, não é fácil. Não é fácil a gente viver o que a Gita fala, mas a gente pode um pouquinho ali, aqui, lembrar de algumas passagens e a gente tentar aplicar. Com o conhecimento que a gente tem, eu acho que isso já é possível. Pelo menos em parte, não sentir raiva, né, sentir amor, mas não deixar de falar aquilo que você acha que é o justo, necessário, correto, e debater. Eu fui criada numa família em que eu fui sempre muito reprimida para aceitar tudo que me diziam e não podia falar nada. E com o tempo, com o Shuddha Dharma, eu aprendi a falar
a não deixar de falar aquilo que eu achava que era necessário, que a minha consciência me permitia, para eu não levar isso para casa, porque me fazia muito mal não falar, né, ou falar com raiva, porque você foi habituada a não falar. Mas tem muita coisa para aprender e acho que é importante esse debate entre todos nós aqui. Obrigada, gente. A todos, que bom, né, estarmos aqui mais uma vez reunidos. Eu entendo que os conhecimentos nossos da Shuddha Dharma, especificamente a Bhagavad Gita, na medida em que nós vamos evoluindo, os testes eles vão se aproximando, eles são necessários, porque não adianta estudarmos muito se não passarmos pelo teste, se ninguém nos testar. Eu acho isso fantástico, isso acontece, e a gente precisa de encarar isso com naturalidade, como aprendizado, e não ter raiva, né? Eu acho que o objetivo é esse, né? A pergunta do questionamento do Marcelo foi esse. Então, eu acho assim, cada um de nós temos uma experiência. A experiência que eu tive, que vale a pena essa experiência, nessa época, assim, literalmente, eu não tinha conhecimento da Shuddha Dharma, mas não sei por que eu sentia isso. Eu sentia o ensinamento da Shuddha Dharma já bem nessa época, que mais ou menos aí, uns 52 anos, mais ou menos, atrás. Nessa época, eu era garçom lá em Santana, em São Paulo. E, então, pelo sistema nosso, no restaurante onde eu trabalhava no restaurante de primeira categoria, então a gente dividia as praças de quantidade de mesas. Tinha X mesas no restaurante todo e tinha tantos garçons. Então, dividia a quantidade de mesas. E essas mesas, esses locais, eles não eram no mesmo local. Então, você estava no momento, por exemplo, durante o almoço, você estava num local, o jantar e o outro, e no outro dia também ia mudando, fazia um sorteio. E a gente, normalmente, tem os fregueses, que a gente já era acostumado a servir, e eles davam preferência para cada um de nós. É interessante que eu tive uma experiência com um senhor que, inclusive, foi o meu professor como garçom, ele chama Ivo. Eu gostava muito dele, e ele, então, num dia lá, ele estava descontrolado, e um freguês, que era meu freguês, e ele adentrou no salão e perguntou ao Soivo aonde que o senhor Euripides está servindo. E ele, como conhecia o freguês, eu sabia que esse freguês era um freguês que gastava muito, e nós ganhávamos 10% de comissão e mais gorjeta que o freguês dava. Eu já sabia que esse freguês, além de gastar muito, ele dava as suas gorjetas. E aí, então, ele diz o seguinte para esse freguês: o Euripides está aqui nessa praça. Mas não era a minha praça, era a praça dele. Quando eu adentrei no salão, o freguês diz o seguinte: senhor Euripides, você não está servindo nessa praça? Eu falei: não, doutor Fausto, eu não estou servindo nessa praça. Quem está servindo é o senhor Ivo. Não, mas eu gostaria que você me servisse. Eu falei: não, eu vou servir. Então, quando eu dei o cardápio para esse senhor, que é o doutor Fausto, e ele, então, o senhor Ivo ficou muito nervoso e maltratou, me xingou, falou coisas incríveis. E eu não dei bola para isso, que eu já sabia que eu não deveria guardar raiva dele. Muito pelo contrário, eu deveria guardar gratidão e amor por ele. Então, aí eu falei: senhor Ivo, o senhor pode falar o que o senhor quiser. Eu não vou dar bola, não, só para ficar tranquilo. Mas eu vou servir o doutor Fausto, porque ele me pediu para servir. Então, eu assim fiz. Servi o doutor Fausto, e aí, no final do nosso serviço,
eu peguei os 10% que nós tínhamos direito, mais a gorjeta que o Dr. Fausto me deu, entreguei para ele. Falei, aqui, sou Ivo. Esses 10% é do senhor e a gorjeta também é do senhor. Então, eu fui servir porque o freguês me pediu. Mas fica tranquilo, o senhor está no direito do senhor. E aí, então, naquele dia, ele ficou assim, meio chateado, tal, e no dia seguinte ele pensava que eu ia guardar a raiva dele. Não guardei raiva e continuei tratando ele da mesma forma. Olha, incrível que pareça, o dia que eu saí do restaurante, que trabalhei vários anos ali junto com ele, que fui despedir dele, olha o que ele disse para mim: Eurípides, eu quero te agradecer muito pela lição que você me deu. A partir daquele dia, eu comecei a ser uma pessoa diferente. Então, aí você vê que a não violência e não guardar raiva funciona. Essa foi uma experiência. A outra experiência é o seguinte: eu estava construindo lá em Guarulhos. E aí, numa época muito difícil, eu estava sempre precisando de dinheiro emprestado. Eu sabia que um colega meu, chamado Geraldo, tinha um dinheiro lá guardado. Falei, Geraldo, eu preciso terminar uma parte da obra lá e estou precisando de um dinheiro emprestado. Eu sei que você tem, então você não me emprestaria X em dinheiro? Não vai demorar muito eu te pagar, pago os juros certinho. Ele, então, falou, não, eu não vou arrumar dinheiro para ninguém. Não vou arrumar. Mas tudo bem, não tem erro, não. E também não guardei raiva. E aí, passados uns anos, ele comprou um terreno pegado no bairro que eu construí. Mas como ele já tinha pago uma certa quantidade nesse terreno, e ele disse que toda a esposa dele, ele não parou de pagar. Mas então, aí eu falei, ô Geraldo, tinha um certo dia, eu falei, ô Geraldo, você não vai construir? Eu não vou construir porque eu desquitei e eu não vou deixar dinheiro para minha esposa, não. Então, eu já perdi o dinheiro. Eu falei, não, Geraldo, mas não é justo. Você pode reaver aquilo que você já gastou. Não tem jeito, já perdi mesmo. Eu falei, não, mas eu vou tentar para você. Aí eu coloquei uma plaquinha lá na minha casa, vende-se um terreno em ótimas condições. Mas antes disso, eu fui na imobiliária, vi a situação e conversei com ele. Falei, não, se você arrumar um comprador, ele pode continuar pagando as mensalidades e a gente transfere o direito nesse terreno para ele. Então, assim, fiz no mesmo dia. O meu vizinho falou, mas que terreno é esse? Eu expliquei. Falei, não, eu fico com o terreno. E aí fui, comuniquei com o Geraldo, falei, Geraldo, eu já arrumei um comprador para o terreno, você vai ressarcir o teu dinheiro que você gastou. Ah, mas é impossível. Não, você vai ter o dinheiro de volta. Aí fui na imobiliária, negociei com ele lá e peguei o dinheiro e entreguei para o Geraldo. Falei, que tá, Geraldo, o teu dinheiro que você já tinha pregado no terreno. Olha, o homem se transformou. Se transformou a partir daquele dia. Ele estava sempre me oferecendo dinheiro. Olha, quando você precisar, eu tenho um dinheirinho lá, você pode tocar mais a tua construção. Você vê que as pessoas, você tem condições de mudar as pessoas, de não guardar raiva. E muito pelo contrário, você valorizar a pessoa e saber que naquele momento ele falou coisa que você não pode levar muito a sério. Então, essa experiência que eu gostaria de acrescentar hoje nesse estudo nosso. Então, ok, muito obrigado. Obrigado, senhor Eurípides. Hoje eu estou com a voz do Bonner. Estou com a dor de garganta aqui, mas vamos lá. Eu estava ouvindo todo mundo falar, e cada um sob o seu ângulo, sob sua perspectiva. E o que me veio assim como acréscimo é a questão de que esse sentimento ele não é normal. A gente nasce com ele, né? Assim, ele só precisa ser alimentado, né?
quando uma situação... E ele é alimentado pela ignorância. Né? Assim, a gente já tem com essa semente de raiva, ou de todos os outros sentimentos. Né? Aí, acho que muito provavelmente para frente aqui nós vamos estudar isso, vamos ler, que a gente se apega a objetos e vai e acaba atrapalhando o Budi lá no final, que é essa tendência que a gente tem de equanimidade, etc. E tal, dessa percepção um pouquinho maior. Então, eu vejo que o esforço de Krishna para Arjuna é no sentido de trazer a normalidade. Assim, e como que você traz uma pessoa à normalidade? Todos os exemplos que vocês falaram aí, todos, sem nenhuma exceção, foi usado o amor como meio. Não necessariamente aquele amor que se abraça, que você beija, que você faz aquele tipo, mas um amor ou aquele sentimento que vem do fundo do seu coração, que vai direto ao coração da pessoa, para que ele se toque que a luz que tem em mim tem em você. Então, quando esse lugar é o lugar de onde começam as ações, você tende a ficar normal. Normal que eu digo assim, você começa a ficar íntegro, inteiro. Porque a raiva vai te comer um pedaço. A ira vai te pegar outro pedaço. A cobiça vai te pegar outro pedaço. E você não consegue estar inteiro. Você só está inteiro quando o amor ele está presente na sua totalidade. E aí é que eu vejo, por exemplo, a Arjuna estava todo enrolado, todo complicado. Ele falou, calma, está voltando a equanimidade aqui. Está voltando esse equilíbrio, essa percepção. Para você perceber de uma coisa, para você perceber de outra, e para você agir como se não estivesse agindo. Para você simplesmente fazer as coisas que precisam ser feitas. Se você é um guerreiro, vá lutar. Se você é um pedreiro, vai construir paredes, etc, etc, etc. Mas a coisa fundamental é que a gente não veio aqui para sentir raiva. A gente tem a raiva, porque ela tem uma ligação muito forte com o ego. A raiva ela tem uma participação, o ego tem uma participação muito forte nisso, muito forte mesmo, muito forte. Mas nós não viemos aqui para sentir raiva. Pode ver que você não consegue viver de manhã, à tarde e à noite com raiva. Ela acaba, ou você acelera o processo da tua vida, acontece alguma coisa, mas ela não é para isso. Então você tem flashes, apenas para te tocar, como a saúde, como a doença. A doença, tem a saúde, percebe? Então é um contraponto em relação a isso. Aquilo só vai te causar uma dor para você perceber, puxa, eu tenho essa dor, então vamos para cá. Onde que eu me sinto bem? Onde que eu me sinto confortável? É no amor, é na compreensão, é na compaixão. Mas isso não são coisas mornas, são coisas de uma profundidade. Porque eu vejo às vezes as pessoas falando da vida de Jesus, mas eu tenho uma percepção um pouquinho diferente, assim, sabe? Como dar uma face, dar outra face, isso para mim, assim, Jesus não estava preocupado muito com isso, no meu modo de ver. Porque ele estava tão embebecido desse amor, ele estava vivendo nessa plenitude amorosa, de uma forma tão profunda, de uma forma tão absoluta, de uma forma tão brilhante, assim, de uma forma tão efusiva, que isso é um detalhe. Isso é apenas um detalhe na vida de qualquer pessoa. Mas ele vivia aquilo. Então, obviamente, quando vem essa luz muito forte, você até cega, você fica até um pouquinho cego. É mais ou menos assim. Está tendo uma filmagem, então está aqui. Aí vai começar a filmagem, eles acendem todas aquelas luzes para ficar mais claro.
Aí você vê a luz, passa a ação, você acaba, apaga aquelas luzes e fala, nossa, como aquela luz poderia brilhar? Então, eu vejo que a vida desses santos, em especial, nós estamos falando de Cristo, era essa coisa muito efusiva. Ele não estava se preocupado, pega isso, faz aquilo, já, sabe? Não era isso. Ele só queria transbordar esse amor que ele sentia. E quem pôde captar isso, quem pôde puxar isso para si, se deu bem, assim, sabe? Conseguiu ter uma existência maravilhosa e conseguiu pegar aquilo. Do mesmo modo que a Juna está nesse momento, só nesse momento, mas ele é uma pessoa legal, bacana, etc. E o Krishna falou, olha, você também tem essa capacidade dessa percepção e de fazer isso brilhar, de ser feliz, de sair dessa história para brilhar o mundo todo, para brilhar o seu mundo, para brilhar tudo que tem ao redor. Isso são histórias, são lilas que a vida que vai dando, mas o ponto central é não alimentar a raiva, mas é a procura do amor. E a raiva normalmente é um obstáculo, então você vai precisar tirar isso do caminho. Como? Individualmente, não tem uma regra. Eu não posso falar para você, ama aquela pessoa lá, se você não está preparado para isso. Se você não tem isso de uma forma... Mas eu posso falar para você, ame a si mesmo, entenda você mesmo, procure em você mesmo. Aí sim. Depois você nem vai perceber, se você tiver sido feito sua lição de casa de uma forma muito brilhante e muito habilidosa, como está aqui, yoga, habilidade nas ações, você vai perceber que a raiva ela simplesmente se foi, como a escuridão vem quando vem o sol. Só isso. Né? Então, às vezes, a gente dá um pouquinho de ênfase demais nessa questão de raiva, de ódio, de ego, mas a gente deve dar uma atenção muito mais especial a essa outra parte. Cantar as glórias do amor, cantar as glórias dessa felicidade interior, dessa coisa toda. Eu acho que a Gita trata muito disso, né? Trata excepcionalmente disso. Eu nunca vi a Gita julgar, faz isso, faz aquilo. Não, ela vai mostrando os caminhos. E quem tiver afim, quem acha que esse é um caminho bom para ser seguido, vai dando um passo, vai dando outro passo, vai dando outro passo, até que, de repente, ela começa a falar com você. E essa a minha busca. Que ela fale comigo qual é o caminho que eu tenho que seguir. Ou ela mesma vai se abrindo para mim. Né? Então, eu sei que logo no primeiro capítulo da Gita da Shuddha fala entre Asura Bhava e Daiva Bhava. E esses dois componentes estão dentro da gente. A raiva está dentro da Asura Bhava, como o ego, etc, etc e tal. O amor está em Atmiya Bhava. Então, nós temos, na verdade, que transcender as duas coisas, tanto um quanto o outro. Mas um vai te levar para esse caminho e o outro vai te levar para um atraso, uma questão muito mais complicadinha. Então, é simples. Tem que ser simples. Esses ensinamentos, eles têm que ser simples. Não pode ser muito complicado. Tem que ser muito tranquilo. Foi falado, sente-se, olhe para dentro, preste atenção na inspiração, e quantas dicas nós vamos percebendo que Krishna vai dar para a Juna. Para que todos esses percalços vão ficar pelo caminho. É isso. Assim, eu só queria falar isso. Alguém mais deseja falar algo para finalizar, e depois a gente encerrar? Então, a gente vai encerrar as atividades de hoje, agradecendo a cada um de vocês, agradecendo do fundo do coração aos mestres, as orientações, as intervenções de cada um de vocês, a sinceridade com que cada um tratou o tema, a forma como cada um vê da sua perspectiva as questões que foram lidadas por aqui, e agradecer
agradecer a oportunidade, agradecer a cada um de vocês, agradecer aos mestres, agradecer a essa egrégora que é formada aqui, pedindo que no próximo encontro a gente continue com essa força, com essa vontade, com essa sede de aprendizado, com essa perspectiva de querer chegar cada vez mais perto dessa autorrealização. E o mais importante é que cada um de nós vai contribuindo. Às vezes até o silêncio de uma pessoa contribui para que a gente possa cada vez mais estar dentro dessa perspectiva de encontrar nosso caminho interno. Agradeço profundamente a cada um dos senhores, aos mestres, e vamos cantar e vamos entoar 3 vezes para Pranava. Shanti, Shanti, Shanti. Dhanyavad. Namastê. Boa semana a todos. Namastê, gente. Namastê. Obrigadão, pessoal. Abração. Daniel, abração. Cláudia, tchau, pessoal. Cássia, todo mundo. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Bom descanso. Obrigado.